Olá, vamos conversar um pouco sobre mediunidade, sobre espiritismo. Agora é o momento da reflexão espírita. Vamos conversar um pouco hoje sobre o tema mediunidade, para que serve? Boa noite, Juliana Freitas, é um prazer estar com você, é uma satisfação. Cleiane, que bom estar com você, Cleiane. É uma satisfação a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Para que serve mediunidade, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse tema mediunidade e como muitas pessoas são médiums. Lívia, boa noite, é uma satisfação ter você aqui, a gente conversar. Matias, boa noite, sejam bem-vindos. Então, o nosso tema de hoje será mediunidade, para que serve? Muitas pessoas são médiums, a gente já falou bastante sobre isso outros dias aqui, tem outras lives salvas aí que vocês vão poder acessar, e aí tem vários temas, como falar sobre sensitivo, sobre paranormalidade, e o nosso tema de hoje será a utilidade da mediunidade. Muitas pessoas se descobrem médiums, mas não servem para que isso vai ser útil em sua vida, né? Muitas pessoas querem não ser médiums, né? Vão até o centro espírita e dizem assim: eu queria que vocês tirassem isso de mim, eu não quero ser médium. E são pessoas que de alguma maneira buscam afastar-se do que seria a mediunidade. Muitas pessoas ficam indo ao centro espírita para estudar e aprender como utilizar a mediunidade de alguma maneira. Não. A mediunidade, primeiro, ela não pertence ao espiritismo, e a mediunidade ela não pertence ao centro espírita. Uma das coisas que a gente aprende, não só no espiritismo, mas com outras filosofias espiritualistas, é que a gente deve utilizar a mediunidade dentro do centro espírita. Depende do tipo de mediunidade que você tem. Digamos, um médium vidente, ele vê espírito em qualquer lugar. Um médium audiente, né, aquele que escuta os espíritos em qualquer lugar. Algum tipo de mediunidade chamada mediunidade falante, onde a pessoa entra num transe muito profundo e ela fica ali naquele estado, né, de transe, muitas vezes até inconsciente, de fato não dá para você utilizar em qualquer lugar, né? Fica mais complexo. A gente vai ter um lugar específico para exercer essa mediunidade, quando é um espírito que dá uma comunicação e que é um espírito falante. Alguns tipos de mediunidade, como a psicografia, você pode receber uma carta do mundo espiritual em qualquer parte que você esteja. Ver espíritos, ouvir espíritos, se está em qualquer lugar, a gente consegue ter contatos com a espiritualidade. Então, a mediunidade que é praticada dentro do centro espírita, especialmente daqueles que seguem os ensinamentos de Allan Kardec, que a gente chama de kardecismo, algumas pessoas chamam assim, e que as pessoas que seguem essa maneira de estudar o espiritismo preferem não se chamar assim. Eles utilizam isso dentro do centro espírita através de um estudo e em reuniões mediúnicas próprias, geralmente reuniões de desobsessão. Então, de fato, essa mediunidade que é utilizada nas reuniões de desobsessão, que geralmente são de médiuns falantes ou médiuns psicofônicos, ou como as pessoas chamam popularmente de médiuns de incorporação, ela não é para ser utilizada na rua em outros lugares. Porém, a mediunidade é para ser utilizada no trabalho, é para ser utilizada no nosso lar, na rua, onde a gente esteja. Porque dificilmente uma pessoa ela é médium de um tipo só, né? A pessoa muitas vezes ela tem a mediunidade de ouvir e de ver espíritos. Isso acontece. Às vezes a pessoa é psicógrafa, ela escreve o que os espíritos ditam, mas ela também escuta o que os espíritos ditam. Às vezes ela escreve sem saber o que está fazendo, uma mediunidade mecânica, onde a pessoa escreve sem saber o que está. A mão toma tal modo uma vida que você não sabe o que você está escrevendo, e quando termina a pessoa lê, outra pessoa lê, e o médium fica espantado por não saber que tinha escrito aquilo. Isso acontece. Então a mediunidade ela pode ser utilizada em diversos lugares, já que mediunidade é você ser ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. E para isso você não tem que estar em transe o tempo todo para entrar em contato com os espíritos. A gente pode estar no trabalho, e aí no outro trabalho pessoas estarem ali com algum clima pesado, com algumas discussões, alguma situação, e você perceber essas influências espirituais agindo sobre essas pessoas. E você pode de alguma maneira interferir, seja nos encarnados
trazendo eles a um pensamento positivo de evitar o confronto, o conflito de alguma maneira, e também sobre os desencarnados, já que é possível vê-los ou ouvi-los ou de alguma maneira senti-los e entrar em contato mental com eles para poder conversar com eles e assim tentar convencê-los a não provocar mais desavença entre as pessoas. Então, a mediunidade, né, ela tem essa característica de que poderia ser utilizada em qualquer lugar. A gente pode estar num lugar, digamos, num banco, numa fila de banco, ou pagar uma conta em uma lotérica, e uma pessoa começar a conversar com um médium, e a pessoa que é médium perceber que aquela pessoa que está ali precisa de algum tipo de amparo, de algum tipo de ajuda, de algum tipo de orientação. Não é preciso que o médium diga: olha, eu sou médium e um espírito está mandando dizer isso a você. Isso é de pouca utilidade, muitas vezes afasta as pessoas, causa medo nas pessoas, às vezes causa descrença, as pessoas não acreditam muito nisso. Mas você dizer a mensagem que você deve dizer àquele ser humano que está ali do seu lado, de forma que aquela pessoa melhore o seu estado mental, melhore o seu estado de consciência. É melhor dizer à pessoa que ela pode melhorar aquilo ou dizer aquilo outro, do que ficar se exibindo. Então, mediunidade não é para vaidade, não é para a gente dizer aos outros que é médium, mas de alguma maneira provocar nas pessoas uma sensação de bem-estar, algum tipo de melhoramento. Então, a finalidade básica, né, da mediunidade é o crescimento pessoal e o crescimento da coletividade. Crescimento espiritual. Veja bem, quando a gente fala de crescimento, né, a gente tem que entender que uma pessoa que é uma criança, um bebezinho, ela vai crescendo. E crescer significa não apenas adquirir conhecimentos, significa se modificar. Uma criança, quando ela nasce, ela não vai ficar com 50 anos com o mesmo pensamento, com as mesmas ideias, desde que ela tenha uma saúde física e mental razoável. Ela vai se modificando. Então, crescer é se modificar. Crescer não é permanecer onde se está o tempo todo, como se estava há muito tempo no passado. E esse crescimento significa essa modificação ao longo do tempo. Quando a gente está numa mesma crença durante muito tempo, a gente deve refletir. Olha, se crescer é mudança, por que eu estou no mesmo lugar fazendo a mesma coisa durante muito tempo? Bom, aí a gente tem que começar a pensar para que serve isso. Então, os espíritos, eles têm essa função, né, de fazer a gente crescer, ajudar a gente a crescer. O Matias diz assim: semana passada fui abordado na rua por um homem de moto me dizendo que um espírito mandou ele me perguntar quando a casa espírita voltaria a funcionar. Detalhe, nunca vi ele antes, né? De repente esse homem viu você antes e associou você, Matias, ao espiritismo, né? Ou realmente um espírito disse a ele que fizesse isso. É curioso, né, que isso aconteça, porque os espíritos podem saber, não precisam de uma pessoa, né, no caso você ou do próprio médium, para saber quando vai conversar. Eles podem ir na casa das pessoas, saber dos pensamentos dela, saber das intenções dela. Porém, né, para aquele momento ali, aquela situação, aquele homem queria, né, saber essa informação, né? Cabe então, veja bem, nesse momento aí, ele é um médium, né? Esse homem é um médium que está falando com você, mas o Matias também é um médium, né, para a espiritualidade, que poderá passar a informação. Mesmo o Matias não sabendo o que é, mediunidade é justamente você entrar em contato, né, com o mundo material e o mundo espiritual. Bom, nem sempre a gente sabe que é médium, nem sempre a gente sabe que mediunidade tem. Os espíritos dizem que 100% da população global é médium, mas médium de quê? E algumas pessoas têm só um pouquinho de mediunidade e tem gente que tem muita mediunidade. E aí varia muito de ser humano para ser humano, né? Então algumas pessoas têm só um pouquinho, que de vez em quando tem sonhos, de vez em quando tem sensações, de vez em quando sonho tem percepções. Isso varia muito, né, de um ser humano para outro. Mas o médium que a gente chama popularmente é aquele que tem muita mediunidade e que é percebido pelos outros, né? Geralmente o fenômeno não é percebido só pelo próprio médium. Então os centros espíritas devem estar reabrindo as atividades no mês que vem, né? Já tem algumas que já estão aí com as portas já quase abertas. Para isso, outras religiões já estão abrindo suas portas, já estão tendo cultos evangélicos, católicos em alguns lugares, dentro de certos protocolos. E a doutrina espírita, ela não é de centro espírita, né? O espírita não é preciso ir ao centro espírita para se sentir espírita. Ele pode vivenciar o espiritismo no seu dia a dia. Para ser espírita, eu preciso acreditar nos postulados espíritas e vivenciá-los. Posso dizer que sou ou não,
né? Tem gente que vai dizer assim, eu sou um mau espírita. Bom, isso é outra coisa. Então, o que temos que entender, então, é que a mediunidade ela está em todo lugar, né? Mesmo que eu não perceba que o espírito utilizou de minhas faculdades mediúnicas para que eu transmita alguma informação, isso não quer dizer que a gente não seja médium, porque tem médium que é, por exemplo, médium inconsciente, né? Às vezes o espírito chega, fala através dele, ele às vezes percebe a presença do espírito, mas ele nem sabe o que foi que ele falou, né? E às vezes pode ser uma coisa boa e às vezes pode ser uma coisa ruim, depende do espírito que está se comunicando. Cabe ao médium, pelo estudo, pela prática, pela experiência, pela sua autoeducação, aprender a dizer apenas aquilo que é útil para o crescimento do outro. Porque se chegar um espírito brincalhão, contando piadas ou querendo fazer graça com os outros, cabe a mim, médium, fazer um filtro e dizer assim, não vou dizer o que ele está dizendo não vou nem dizer que ele está por aqui, porque isso que ele está dizendo não faz sentido. Não contribui, não ajuda ninguém. Por outro lado, se o espírito vem e diz coisas como palavrões, como agressões, né, de alguma maneira, também cabe a mim dizer assim, não, eu vou filtrar isso, olha, tem um espírito com raiva aqui, pronto. Eu não preciso repetir o que ele está dizendo, né? E aí eu preciso informar que, você está sendo perseguido por um espírito. Bom, preciso dizer isso a todas as pessoas, eu preciso sondar que a pessoa que está ali, ela é capaz de ouvir isso, ela é capaz de entender isso e aceitar. E também eu preciso dizer a essa pessoa que ela tenha tranquilidade, tenha paciência. A pessoa pode não conhecer a doutrina espírita e não entender que ela pode se proteger de espíritos que atrasados, que sofredores, que fazem mal a gente, através de ter uma vida reta, de ter uma vida equilibrada, de ter uma vida com pensamentos positivos, né, de oração. Quer dizer, a gente tem esse tipo de vida equilibrada, a gente afasta os maus espíritos. Não é orações e orações e orações, fazer rituais que vai afastar os maus espíritos. Os espíritos ruins existem porque nós somos seres humanos ruins que desencarnamos e viramos esses espíritos. Não foram criados por Deus ou pelo demônio, para agir dessa ou daquela maneira. Então, mediunidade, ela primeiro pode ser usada em qualquer lugar, desde que não seja para você entrar em transe. Por exemplo, você está no trabalho, entrar num transe mediúnico para receber o espírito que vai transmitir uma comunicação. É preciso que haja um clima para isso. Dificilmente isso vai ser útil. Dificilmente isso vai ser útil no nosso trabalho. Porém, ter as percepções do nosso trabalho de alguma coisa desse tipo, de alguma coisa ruim, e tentar mudar esse ambiente espiritual que ali se encontra, então é útil. Vou dar um exemplo. Algum tempo atrás, uma pessoa cometeu suicídio em um ambiente de trabalho. E o ambiente ficou muito carregado com as energias dessa pessoa. Essa pessoa, esse espírito suicida, ele ia frequentemente ao trabalho, justamente porque ela havia cometido suicídio no mesmo local do trabalho dela. E ela cometeu esse suicídio no local do trabalho porque ela sofria bullying, que a gente chama, né? A gente usa essa expressão bullying para se aplicar à escola, né? Geralmente os adolescentes, os jovens sofrem bullying na escola, né? As crianças, uns mexendo com o outro, a gente diz popularmente, está bullying com o outro. Essa mulher sofreu o que a gente chama, do ponto de vista técnico, um assédio moral. Os colegas dela, né, a apelidavam, né, o chefe a humilhava, havia uma cobrança excessiva sobre ela, mais do que sobre os outros que tinham a mesma função. Ela, de uma maneira tal, ficou triste, abatida e deprimida, que teve tanta raiva que a maneira como ela tinha de se vingar dessas pessoas foi cortando os pulsos e esfregando sangue nas paredes desse ambiente que ela trabalhava. Isso aconteceu no final de semana, e escreveu com o próprio sangue acusações nas paredes. Quando as pessoas chegaram para trabalhar na segunda-feira, encontraram o corpo dela e as paredes ensanguentadas com acusações pessoais, a alguns seres humanos que ali trabalhavam e que a tratavam como lixo, como um ser humano abjeto. Bom, o espírito mesmo, o corpo morto, mas o espírito não queria estar em outro lugar, ele queria estar ali. E ele, ao chegar do outro lado, a mulher, ela percebeu que não mudou nada. A gente tem uma ideia de que quando a pessoa morre, é levada automaticamente para um vale de sombras, sabe? Para um vale dos suicidas, para o vale não sei o quê. Quando a gente morre, a gente fica onde a gente está. E o lugar que ela era atraída magneticamente, que nós somos atraídos magneticamente pela nossa personalidade, era o local de trabalho. Eu vivi mais de 30 anos, ainda hoje trabalho em escola. Quando eu morrer, eu vou estar onde? É o lugar que me é agradável, é a escola.
né? Então, o lugar que eu passo a maior parte do meu dia, que eu passei a maior parte da minha vida, é escola. Por que que eu vou para outro lugar? O meu natural é aquele ali. Se eu não sei que morri, né, se eu não tenho noções de espiritualidade, seja de qual for a religião, seja céu, inferno ou mundo espiritual, qualquer, eu vou ter uma sensação de continuidade. Eu olho para mim mesmo e disse, eu não morri não, eu continuo vivo. E a minha tendência é ir para o mesmo lugar de trabalho. Então essa mulher, ela permaneceu no ambiente espiritual onde ela se encontrava. Vocês estão ouvindo aí meus cachorros, meus 4 cães, toda live eles fazem questão de dar o oi deles para vocês aí. Então vejam bem, essa mulher continuou lá e ao chegar um médium, né, as paredes foram pintadas, tudo foi remodelado, o prédio não podia mudar de lugar imediatamente, as pessoas não queriam mais trabalhar naquele prédio porque lembravam disso, lembravam como elas foram responsáveis por esse ambiente. Porém, um dia chegou um novato que era médium e que não sabia da história e ao entrar teve as percepções. Esse médium ele não viu o espírito imediatamente, mas ao entrar sentiu uma falta de ar, sentia uma sensação desagradável no ambiente. Indo trabalhar, contato com as pessoas, ele sentiu que algumas pessoas eram mais desagradáveis e tinha uma sensação de estar ao lado das pessoas que não lhe fazia bem. E isso foi piorando com o longo dos dias, até que um dia ele realmente encontrou-se com esse espírito na sala. Ela estava lá e percebeu, o espírito, a mulher, percebeu que o homem havia. E isso é uma coisa interessante, né? Não é obrigado apenas a olhar na direção. Mas na hora que a mulher percebeu que o médium de alguma maneira a identificava, as pessoas não sabiam que esse homem era médium, que esse funcionário dessa empresa era médium, mas ao perceber essa mulher, esse espírito também percebeu o médium. E aí houve esse contato. Porque a gente vê o espírito no momento que a gente entra em sintonia com ele. E aí ele foi entrando em sintonia devagar ao longo do tempo que ia trabalhando ali. Não foi de imediato. Podia ter sido no primeiro dia, mas no primeiro dia ele foi tendo umas sensações de que o ambiente não era agradável. O que ele podia fazer por esse ambiente, né? Ele ia chegar, então ele não sabia, ele não entendia o que estava acontecendo. E ele começou a perguntar às pessoas, alguma coisa assim. Ele, como era um médium educado, ele não foi chegar assim para o patrão dele, para o chefe, e dizer, olha, tem uma mulher morta aqui nessa sala. Como ficaria estranho, né? Ele chegar e dizer para o patrão dele, olha, tem uma mulher morta nessa sala, o que é que ele vai fazer, né? Um espírito está aqui e tal. Ele foi sondando até que as pessoas devagarinho, como quem não quer nada, foram dizendo a ele. E ele foi pesquisando também informações e realmente descobriu que uma mulher havia cometido suicídio naquele ambiente lá, que era uma sala muito grande, onde havia muitas mesas e as pessoas ficavam de um de frente para o outro, trabalhando usando os computadores, né? Trocando informações um entre o outro e também com seus clientes. Ele não tinha muito o que fazer. O que ele passou a fazer foi a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo após o trabalho. As pessoas estavam indo embora, ele na mesa dele, ficava alguns minutos a mais, não era 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não era para incorporar o Espírito, isso não tinha utilidade nenhuma. Ele podia ver o Espírito, mas ele não ouvia o Espírito, ele não tinha essa habilidade de ouvir Espíritos. Ele apenas via a mulher ali. Então ele começou a fazer a leitura do Evangelho e, como ele sabia, por ele sondar as pessoas sem dizer o que estava vendo ou que era médium, ele sabia que aquela mulher tinha uma grande raiva, né, daquele ambiente, daquelas pessoas. Ele então começou a ler em voz alta, a refletir sobre aquilo, a conversar mentalmente com aquela mulher sobre o valor do perdão. Ora, eu não posso ser esmagado pela inferioridade dos outros. Eu tenho que me colocar como um ser superior nesse sentido, superior em moralidade. Ou seja, eu não devo me rebaixar ao nível daquele que está ali para agredir. Se o outro é agressor, que eu não seja também agressor. É melhor ser agredido do que ser agressor. Ser agredido não é bom, ninguém deve ser agredido, mas pior é para o agressor. Porque se eu não revido, eu já evoluí um pouquinho. Mas se o outro agride, ele ainda está muito atrás, muito aquém. E ele é quem tem que evoluir para um dia não precisar agredir alguém. E esse pensamento, essas ideias de perdão, de como continuar a vida sem, né, ter mágoa no coração, sem ter essa dor, é que vai modificando o espírito, já que aquelas pessoas não estavam nem aí. Elas podem ter sentido remorso, algumas terem ficado envergonhadas, mas se elas não estavam muito preocupadas com aquela pessoa que cometeu o suicídio, porque ela morreu, talvez não mudasse. Talvez daqueles 20 funcionários,
um ou dois se sentisse muito mal, não conseguisse mais nem trabalhar ali, pedisse demissão. Mas os outros talvez estivessem indiferentes à sorte dela. É mais ou menos o que um pensador brasileiro, um escritor, ele diz assim: é mau negócio a gente levar o infortúnio para a cama. Quando a gente não perdoa, né, alguém da rua que nos faz mal, a gente leva para o almoço essa pessoa, né, porque a gente está com raiva dela, só fica pensando nela. A gente leva para a cama para ir dormir com essa pessoa pensando nela. A gente vai assistir um filme e está pensando nessa pessoa porque não consegue perdoar. Ou seja, a gente, ao não perdoar, leva essa pessoa para onde a gente vai. E aí o mal é duplamente, né, maior porque a gente não consegue perdoar. O sentido desse médium não foi de falar para as pessoas que tinham espírito, porque não tinha utilidade, só iria assustar as pessoas. Foi de conversar com esse espírito. E embora não ouvisse o espírito a ouvia. E embora ele não precisasse ler em voz alta, o espírito pode ler os seus pensamentos. E mais importante do que ler os seus pensamentos, ele sente os sentimentos. Os espíritos, eles veem nossas expressões. 90% daquilo que nós falamos não provém do som que nós articulamos, mas da nossa linguagem corporal. São minhas mãos, é o meu rosto, são minhas sobrancelhas, é a maneira como eu olho para as pessoas, os movimentos que eu faço. A minha linguagem corporal transmite muito mais informação do que propriamente minha boca. Quando eu estou com raiva, as pessoas tendem a fechar os pulsos, a franzir, né, a testa, né, a fazer cara feia, às vezes a babar quando a pessoa está com muita raiva, os olhos ficam vermelhos. Ou seja, o meu corpo está transmitindo aquilo que minha boca não falou, que é a raiva que eu tenho. O que é que essa pessoa conseguiu mudar nesse espírito? O perdão. Foi de repente, né? Ela de repente é verdade, vou perdoar essas pessoas. Olha, ela tirou a própria vida, né, com raiva, como uma vingança, foi a vingança máxima que ela encontrou. Então isso demorou muito tempo. E isso foi aos poucos. Ao mesmo tempo, esse médium ia conversando com as pessoas lentamente, de um por um ali, sabe, na hora do café, de um lanchezinho ali, uma água, lá no garrafão de água, para fazer com que essas pessoas aprendessem também, mudassem seus pensamentos, aprendessem a não agredir uns aos outros, a não menosprezar os outros, né, a serem humildes. E esse processo de crescimento, ele é lento. Como a gente também nasce para chegar aos 50 anos, não é de repente, é um processo de crescimento que é lento. A gente biologicamente mais ou menos para de crescer lá para os 18, 20 anos, né, quando a gente atinge o clímax, e aí a gente começa a morrer. Então a gente leva mais ou menos uns 20 anos para nascer e leva mais ou menos uns 60 anos para morrer, já que a gente morre por volta dos 80 anos, né? É mais ou menos a nossa expectativa de vida, independente se é homem ou mulher. As pessoas estão chegando hoje aos 80 anos, né? Até mais, né? Tem gente chegando aos 70, 80, 90 anos. Então a gente leva 20 anos para crescer, biologicamente, e mais tempo ainda para crescer em termos de amadurecimento espiritual, né? Amadurecimento psicológico, né? Amadurecer não é uma coisa simples, né? É uma coisa que leva tempo, adquirir responsabilidade. A gente fala com um jovem de 18 anos, você tem que ter mais responsabilidade. Por quê? Porque isso é um processo, não é uma coisa que você adquire como você compra um aparelho de telefone com um pão na padaria. Você paga e recebe pão, né? Não é assim. A gente vai adquirindo devagarinho, isso é um processo. Ou seja, a finalidade da mediunidade é a gente ter um crescimento pessoal e um crescimento coletivo. Obviamente, eu não espero que esse coletivo seja a humanidade. Eu estou conversando aqui com vocês, eu estou falando e vocês podem interferir, dar opinião, perguntar. E eu atinjo aí algumas pessoas, né? Aqui estão assistindo mais ou menos, entraram algumas pessoas, 5 pessoas. Mais tarde outras pessoas vão assistir, aí às vezes tem 40 visualizações, 50, 60 visualizações, 100 visualizações. Outras pessoas vão vendo pedaços que viram na internet, gente assiste lá a live toda. Tem gente que acha muito longa, tem gente que acha muito curta, nunca agrada a todo mundo, né? Então eu não espero atingir, ao falar sobre esses temas, todos os 7 bilhões de seres humanos. Chico Xavier não atingiu, Jesus Cristo não atingiu, Maomé não atingiu, Buda não atingiu. Então, se eu sou médium aqui, eu atinjo a minha coletividade, que é a minha família, que é o meu local de trabalho, que é as pessoas da minha rua, eu devo estar muito satisfeito. Talvez as pessoas do ambiente que eu estou lá, no centro espírita ou minha religião, qualquer que seja, eu já estou muito satisfeito. Então, o meu crescimento pessoal e o crescimento da coletividade. Onde é que esse médium cresce?
ali nessa situação em que a mulher cometeu suicídio. Ao ajudar os outros, ele também está desenvolvendo em si aquilo que ele quer dar aos outros. Porque assim, eu não tenho o que dar a vocês, a não ser aquilo que tem no meu coração, que tem na minha consciência, na minha alma. Como eu posso oferecer a vocês aquilo que eu não conheço? Aquilo que não é da minha realidade? Eu até consigo não praticar o bem todos os dias. Perdão. Eu até consigo não praticar o bem todos os dias. Eu até não sou uma pessoa humilde todos os dias. É possível que de vez em quando eu seja uma pessoa humilde. É possível que de vez em quando eu seja uma pessoa vaidosa. É possível que de vez em quando eu seja uma pessoa egoísta e às vezes eu seja uma pessoa, né, solidária, ou como algumas pessoas preferem, caridosa. A gente não é a mesma pessoa o tempo todo, e aí nesse processo é que a gente vai crescendo. Matias está falando assim: eu frequentemente tenho paralisia do sono, fico totalmente consciente, mas não consigo me mexer. É muito estranho. Isso pode ser mediunidade? Bom, Matias, agradeço por sua participação. Isso a gente chama de paralisia do sono, né, que pode ser para alguns considerado uma patologia, né, quer dizer, é uma situação que pertence a um quadro clínico de saúde, em que frequentemente pelo pouco que eu sei desse tema, não causa morte ou não causa um mal maior nas pessoas. Isso tem muito a ver com o estado de consciência, mas pode também ser um estado de mediunidade. Porque o que é a mediunidade? É um estado alterado de consciência. O que é o sono? É um estado de consciência. E é um estado de consciência alterado em relação à consciência que eu estou aqui agora. Quando eu estou agora falando com vocês, eu estou consciente. Quando eu estou dormindo, é o meu inconsciente que fala. Quando a gente está num estado de paralisia do sono, né, existe uma série de situações em relação ao sonho. A gente já falou numa live passada algumas coisas em que você tem algum nível de controle e outro não. É possível adquirir algum nível de controle sobre os nossos sonhos, né? E necessariamente não tudo. Agora, o que a gente pode aprender sobre isso se alguma mediunidade me é dada, alguma faculdade me é dada de alguma forma, ela está ali por alguma utilidade. Eu tenho que aprender a usar. Se isso que você está sentindo, essa paralisia do sono está ali, se não for um estado patológico, alguma coisa da qual você não consiga se livrar e precisa talvez tomar medicação, isso pode ser um indício de alguma faculdade que a pessoa tem que está ainda em nível rudimentar e que precisa ser desenvolvida. Qual aí é preciso estudar cada caso, né? Então, é preciso que a pessoa lentamente vá aprendendo a utilizar aquilo que ela tem. Então veja só, tem gente que tem passamento, como a gente diz popularmente. A pessoa está aqui conversando e se passa, ou a pessoa simplesmente desmaia, ou a pessoa simplesmente começa a falar de coisas das quais depois ela não lembra. As pessoas chamam tudo isso às vezes de passamento. Ela poderá naquele momento ali ter entrado num estado alterado de consciência, onde um espírito se utilizou das suas faculdades, da qual ela não lembra. O que ela vai fazer então? Para que serve isso para ela? Ela vai ter que aprender a utilizar isso. E à medida que ela estuda e aprende a utilizar essa mediunidade, isso vai tornando-se melhor e tornando-se mais útil. Mesmo um médium que a gente chama médium inconsciente, que é aquele que ele não lembra da comunicação, durante a comunicação ele está vendo o espírito se comunicar. E ele está controlando o que é que o espírito está dizendo. Ele não deixa o espírito falar tudo que ele quer. Porém, quando a comunicação termina, é como se apagasse dele. Mas durante ele está sentindo, está vendo, está acompanhando a comunicação. Para que ele possa filtrar o espírito e não deixar o espírito dizer tudo que ele quer. Fazer tudo que ele quer. Porque o espírito pode querer dar tapas na mesa, ou agredir as pessoas, ou falar palavrões, ou dizer palavras agressivas às pessoas, ou cantar no meio da reunião, porque ele era cantor e olha como eu tenho uma voz bonita. Ele pode fazer mil coisas, pode querer tirar a roupa. E cabe ao médium controlar isso. Então, o mesmo médium inconsciente, ele tem um nível de controle. Só que ele vai aprendendo a fazer isso. No início, muitas vezes, isso é muito profundo. É por isso que a gente, às vezes, vê um médium se rasgando todo no chão, gritando, quebrando tudo. Por quê? Porque ele acha que o espírito tem controle sobre tudo. E, na verdade, não. Ele pode devagarinho ir aprendendo que o espírito não controla tudo e que ele tem essa habilidade de saber quando sim, quando não. Mesmo que depois que a reunião acabe, ou então o transe acabe, ele não lembre de nada. Mas durante isso existe. Durante o transe ele está ali.
O mesmo caso da paralisia do sono. Se a pessoa, né, durante a paralisia do sono, a pessoa sabe o que está acontecendo, ela só não consegue se mexer, né? E alguns casos são sintomas da mediunidade. Por exemplo, eu falei em outra live passada, e dentre alguns sintomas, tem gente que sente os membros crescerem, como se as mãos ficassem gigantes. Tem gente que sente os pés crescer, tem gente que sente a cabeça ficar gigante, tem gente que sente a cabeça ficar minúscula, como, né, o corpo mesmo tamanho, a cabeça encolher. São fenômenos que estão ali no transe e que às vezes a pessoa sente muito isso e às vezes a pessoa sente pouco. Às vezes é por época, tem época que a pessoa sente muito, tem época que a pessoa sente pouco. O que é que a gente aprende com isso? Aprende a conviver como uma pessoa que tem diabetes, aprende a conviver com a diabetes. Quem tem diabetes não pode comer tudo que quer, então ela tem um limite do que ela pode comer, alimentos apropriados para ela e tudo mais. Do mesmo jeito que um diabético, ao descobrir, está com 30 anos, descobre que tem diabetes e tem que aprender a se alimentar na hora certa, saber os alimentos e até utilizar a insulina, a pessoa que é médium, ao descobrir, ela tem que aprender a utilizar isso. Não vai se livrar. Olha, uma pessoa que tem uma diabetes que não pode correr, porque se correr vai gastar muita insulina ali, ele pode desmaiar, então ele tem que tomar um alimento antes para poder equilibrar isso aí, para poder depois fazer atividade física. Então ele teve que se adaptar. Ele não impediu de ir lá correr, de fazer sua atividade física, mas teve que se adaptar. Do mesmo jeito, quando ele voltar, ele vai lá medir, está baixa a insulina, vou ter que me alimentar novo para manter essa alimentação. Estou dando um exemplo apenas nessa situação da diabetes, que funciona do mesmo jeito. Então, no caso da paralisia do sono, a pessoa poderá ter isso e descobrir, será que isso é algum sintoma da mediunidade? Como é que eu posso aprender? Então, estudando, tem livros para a gente ler e, além disso, a gente aprender com a experiência, pedindo aos espíritos, assim, olha, me ensine, me mostre qual é o caminho de utilizar isso. Eu vejo os espíritos, para que serve isso eu ver os espíritos, né? Quando a gente assiste aquele filme Sexto Sentido com o Bruce Willis, né? É impressionante porque o menino ele vê os espíritos e ele morre de medo dos espíritos, né? Aquele filme ali é uma ficção, mas eu acho fantástico, de vez em quando eu assisto ele porque ele me inspira muito, né? E ele via, quando é que deixou de causar medo nele? Quando ele, veja bem, o Bruce Willis ele já tinha morrido, né? E aí ele volta, só que ele não sabe que está morto. Ele continua como psicólogo tentando ajudar uma criança que tem uma patologia, que é a esquizofrenia. Só que o Bruce Willis não sabe que está morto. E aí, quem assistiu já ganhou spoiler aí. E aí, o que acontece? Quando a criança começa, de alguma maneira, a ajudar aqueles espíritos que causavam medo nela, o medo deixou de existir. Então, ela via os espíritos, mas não ouvia muito bem os espíritos. E às vezes ela ouvia os espíritos, mas nem sempre ouvia. E eles apareciam e causavam um terror na criança. Quando a criança começou a ajudar, começando por uma menina que estava sendo envenenada pela própria madrasta na casa dela, que ele vai lá e ele descobre uma fita de vídeo e coloca para que a família descubra ali, descubra que ela não morreu por engano, por acaso ou por uma doença, que ela parecia estar doente, mas porque a madrasta a envenenou. Tudo ficou calmo. A menina que morreu ficou satisfeita e parou de aparecer para ele. Aí ele começa a ajudar outras e outras pessoas e ao passar por isso, aquela sensação de medo que aquela criança tinha dos espíritos foi se acomodando, foi se acabando, deixou de existir. Então, se eu escuto espíritos e essas vozes não vão embora, eu tenho que me perguntar para que serve isso, como posso utilizar para ajudar outra pessoa. Então, se o que eu tenho é o ouvido, eu tenho que aprender a filtrar e dizer aquilo que é necessário aquela pessoa ouvir. Eu não posso dizer tudo assim, estou aqui numa fila de um banco, né, numa fila da lotérica, uma pessoa chega e diz, tua avó está aqui do lado dizendo isso aqui. Isso é muito complicado, isso vai causar medo nas pessoas, vai causar afastamento, as pessoas podem exigir respeito da gente com os mortos e tudo mais. E pode até processar a gente por estar mexendo com a memória dos mortos de uma maneira irresponsável. Porém, a gente pode chegar, o espírito vai chegar e vai dizer alguma coisa, e a partir disso aí a gente iniciar uma conversa com essa pessoa, e nessa conversa melhorar o estado de ânimo dessa pessoa, dar conforto a essa pessoa que está sofrendo em decorrência da morte dessa pessoa, né, desse familiar. Isso ajuda.
alguns anos atrás, acho que uns 20 e poucos anos atrás, um médium da região do Recife veio para cá fazer palestra, e era um dos fóruns espíritas na cidade de Juazeiro do Norte, Crato Barbalho, aqui no Triângulo Crajubá. Nessa mesma época, um garoto de 8 anos havia cometido suicídio. Não vou entrar em detalhes para, questões éticas, proteger a identidade das pessoas. E isso tinha sido, na época, um fato notório, uma coisa do conhecimento público. E embora os meios de comunicação, por motivos óbvios, não divulguem casos de suicídio, essa família estava inconsolável, porque uma criança de 8 anos, hoje está mais comum, mas há 25 anos atrás, 25 anos atrás, não era tão comum criança cometer suicídio. E aí, quando o médium veio fazer palestra, ele veio do Recife, não sabia o que estava passando aqui. E aí ele veio fazer palestra, e não era, na época, o Fórum Espírita era na cidade do Crato, vizinho de onde eu estou, a cidade de Juazeiro do Norte, aqui mais ou menos uns 12 quilômetros. Ele fez palestra lá. E aí o Fórum Espírita acabou em uma outra cidade, aqui da região do Cariri, que estava com um centro espírita novo, que estava começando. E aí todas as pessoas do Fórum Espírita, cerca de 200 pessoas, foram para essa cidade, para o teatro de lá. E aí a palestra final aconteceu lá, do Fórum Espírita. Isso acontece há mais de 20 anos, o Fórum Espírita aqui no Cariri cearense. Durante a palestra, uma pessoa perguntou, mas não disse assim, detalhes sobre a morte do próprio filho, que estava lá o pai e a mãe. Eles foram porque eles queriam conforto. E do lado do palanque, lá onde ele estava fazendo a palestra, do palco, o médium falou sobre a morte da criança, falando coisas que ele não sabia, que ele não tinha como saber, o médium, porque ele não é da região. Lá do Recife tinha acontecido há poucos dias, e foi uma coisa localizada numa cidade, não foi uma coisa assim que todo o Cariri ficou sabendo, foi só aquela cidade. E, obviamente, isso demonstrava que era uma influência espiritual. Ou, neste caso, a pessoa pedia informações. Como é que meu filho fez isso? Por que meu filho fez isso? E o médium respondeu, porque ele fez isso, eu não sei dizer, mas ele está aí do seu lado. Ele está aí do lado dos pais, e não sei o quê, e deu informações muito pessoais. E que emocionou a todos, no ambiente, porque o objetivo da mediunidade, nesse caso, era confortar a família, e não era exibir-se diante das pessoas como tendo habilidades. O médium também se emocionou e as pessoas se emocionaram. Então, Chico Xavier se emocionava muitas vezes com as cartas que recebia e entregava às mães aflitas: por que eu perdi meu filho? Eu não aceito perder, não aceito a morte. E quantas pessoas passam por isso? Eu me lembro de uma vez na escola, uma colega de trabalho teve sua mãe desencarnou, ela morreu, e essa colega ficou inconsolável. Nós fomos até o local, no centro de velórios e tudo mais. Alguns dias depois, essa colega de trabalho falava: olha, minha mãe, parece que ela está andando na casa, eu escuto os passos dela no corredor, eu sinto o cheiro do cigarro dela, eu escuto às vezes sons que ela fazia, e o que eu faço? Minha mãe virou alma penada. Então, a mulher, a minha colega de trabalho, estava sofrendo com a situação da perda da mãe e sofrendo com a presença da mãe na casa dela. Podiam ser só lembranças, coisas psicológicas, lembranças da filha, que causavam a impressão de que o espírito ainda estava ali. Ou podia ser de fato o espírito da mãe. Morreu ali, ela teve um ataque cardíaco fulminante e morreu ali rapidamente. E que de repente o espírito não sabe que está desencarnado, ele acha que ainda continua vivo e não entende porque que as pessoas não falam com ela. E aí o que a gente podia dizer? Nesse caso aí, eu não estava na condição de médium para ver ou ouvir, mas orientar que ela rezasse por aquela pessoa, se comunicasse, rezar, orar, entrar em contato mental com essa pessoa, não só com Deus, mas em contato mental com esses espíritos. E mamãe, eu estou aqui, que bom que a senhora está aqui, eu a amo, que bom que a senhora não partiu ainda, está por aqui. E conversar para a pessoa, não é assim, vá para a luz, como a gente vê nos filmes de desenho animado. É conversar, porque esse espírito ele não vai embora não, ele vai ficar por aqui mesmo. Agora, virão espíritos mais elevados que poderão encaminhá-la para outros ambientes, que não é somente aqui a Terra. Jesus dizia que há muitas moradas na casa de meu Pai, ou seja, há muitos lugares no mundo, no universo espiritual, que esse espírito poderia ir, já que esse mundo material já não lhe pertence mais.
É assim que a gente utiliza a mediunidade, ajudando as pessoas, sem se exibir, sem uma vaidade tola, confortando as pessoas, levando as pessoas a entender como funciona. De repente, se eu sou médium e vejo esse tipo de situação, a mãe quer transmitir uma última mensagem à filha. E aí, com cuidado, o médium poderá dizer alguma coisa, né? Ela vai, talvez, o espírito dizer algum fato particular para provar que ela é realmente um espírito que está dizendo, ou não. E aí a pessoa transmitir, né? Se a pessoa, Júnior, eu sei que você é médium, você está vendo minha mãe por aqui, você diz, olha, de fato, eu estou sentindo a presença de sua mãe, e eu estou sentindo que ela está muito alegre, está muito feliz, e que quer sua felicidade. Se não está feliz, está sofrendo, a gente diz de um jeito doce, para que a filha possa rezar por ela, possa trazer bons pensamentos. Porque o pior na morte é a saudade, que a gente fica para trás, né? E aí quando a gente fica com saudade da pessoa, e aí a pessoa entra às vezes em desespero, né? Então esse desespero é o pior. Eu disse saudade, mas a expressão mesmo é o desespero da morte, né? Tanto do espírito que morreu, como da pessoa na Terra. A Isa está perguntando assim, como proceder quando se é um médium que absorve a energia das coisas das pessoas? Isa, tem outra live aí, se você depois tiver paciência, tempo, chamada Sensitivos. Você vai procurando aqui no Instagram mesmo e você vai ver uma live sobre sensitivos, de pessoas que realmente sentem o que os outros sentem, né? Do mesmo jeito que eu posso filtrar o que o espírito diz, eu posso filtrar o que eu sinto. A grande questão de um médium que sente é como eu saber se o que eu estou sentindo é meu ou é dos outros. E esses outros podem ser as pessoas encarnadas ou os espíritos. Você imagine um espírito que morreu num acidente, está sentindo dor ainda, está desesperado, está em estado de pânico. Essas coisas são transmitidas muitas vezes aos médiuns. E o médium também fica em estado de pânico porque o espírito está em estado de pânico. E aí o que eu tenho que aprender? Esse sentimento é do espírito, não é meu. Mas isso não impede de eu sentir. Mas já é um alívio saber que eu não vou morrer. Que eu não estou entrando num estado de pânico porque eu vou morrer. É um sentimento que pertence a um outro ser humano e que eu tenho que aprender a diferenciar. Mas só diferenciar por si só não vai fazer com que o sentimento vá embora. Mas dá uma sensação de paz para a gente. Porque eu sei que eu não vou morrer. É ele que morreu que está sentindo isso. E só em saber isso já dá um certo alívio para a gente. E a gente consegue respirar e dizer assim, tudo bem, eu estou sentindo, mas eu vou me acalmar. E isso desconecta um pouco desse sentimento e ajuda a gente a entender isso. E aí a gente também, ao chegar nesse ambiente, como aconteceu com esse exemplo que a gente falou, da mulher que cometeu suicídio, a gente pode chegar e atuar nesse ambiente junto a essas pessoas, porque as paredes não têm vida, mas a nossa vida impregna nas paredes. Se uma equipe forense for à sua casa ou à minha casa e for coletar material biológico pela casa, encontrará minhas células nos objetos da minha casa. Do mesmo jeito que nós, os médiuns, conseguimos ver ou sentir as energias que emanam dos nossos corpos espirituais e que tocam os ambientes que nos encontramos e que causam impressões nos médiuns de alguma maneira. E eles podem sentir raiva, podem sentir dor, podem sentir amor, podem sentir alegria ou tristeza. E que às vezes isso emana das pessoas que estão naquele lugar e às vezes emana do próprio lugar, já que aquelas pessoas emanaram, colocaram para fora e tocaram nas paredes. Falar para as pessoas somente pode não adiantar nada. Precisamos fazer as pessoas mudarem. Lembre-se, crescer é mudar. A gente é bebê e a gente vai crescendo, ou seja, a gente vai mudando. Não se cresce sem mudança, sem mudar. Não há crescimento sem mudança. Nós, para crescermos, precisamos mudar. E se o ambiente está ruim, mudar o ambiente não adianta. Mudar os móveis não adianta. Porque aquilo que causou aquele desequilíbrio ainda se encontra ali. Como proceder quando se é um médium absorve a energia das pessoas? Primeiro, encontrando equilíbrio. Porque, veja bem, se uma pessoa me insulta, né, é o problema dela. Vou me encaminhar para o final dessa fala, contando uma história que talvez você já tenha ouvido, né, de um samurai muito poderoso no Japão antigo, dominava a espada e agredia a todos, desafiava a todos e vencia a todos. E a maneira como ele vencia era não atacando primeiro, mas desafiando, falando muita coisa, para que a outra pessoa atacasse e ela observasse durante a luta
quais eram os pontos fracos do seu adversário e vencesse. Um dia ele ficou sabendo que havia um mestre samurai de um mosteiro e que ele era o melhor da região. Então esse jovem impetuoso foi até lá, desafiou o mestre samurai a lutar. E aí o mestre samurai aceitou e foram para a aldeia. Só que quando chegou lá, esse mestre samurai já idoso ficava em silêncio observando. E o jovem impetuoso, o agressor, ficava toda hora provocando ele, mas ele não se mexia. O agressor queria que ele se mexesse, tomasse uma atitude para que ele pudesse estudar rapidamente e vencer seu adversário de alguma maneira. Mas o mestre samurai lá ficava quietinho no seu canto. E ele provocava, falava coisas, humilhava. E todos na aldeia ficaram indignados com o mestre samurai que não tomavam atitude. Por fim, o agressor chutou a areia, disse: esse mestre samurai não é de nada, não sabe nada, e simplesmente foi embora. Os discípulos desse samurai, desse mestre samurai lá que governava o templo, se aproximaram e disseram: mestre, mas por que o senhor não tomou atitude? Mesmo que o senhor perdesse a luta, nós entenderíamos, ele é um jovem, muito bom espadachim, poderoso na região, famoso na região. E o senhor, nós entendemos que é uma pessoa idosa que poderia não vencer. Então o mestre samurai deu uma grande lição àqueles jovens e diz assim: meus filhos, quando uma pessoa te entrega um presente e você não recebe, com quem fica o presente? E os discípulos disseram: com quem está entregando o presente. Bom, ele me entregou muitas ofensas, eu não recebi nenhuma. As ofensas ficaram com ele. Nesse caso, é isso que temos que aplicar em nossas vidas. Se nós tivermos uma vida equilibrada, por mais que as energias ruins nos alcancem, por mais que as energias ruins nos provoquem, nós podemos continuar daquela maneira. Ora, uma montanha está ali, o vento sopra e o vento leva muito tempo para desgastar a montanha, mas a montanha continua no mesmo lugar. São milhões de anos para poder a montanha diminuir um pouquinho, pelo efeito do vento. Nós temos equilíbrio diante da vida para agir dessa maneira, como esse mestre samurai ou como uma montanha, ficarmos ali diante das agressões da vida, diante das agressões das pessoas. Bom, por fim, ser médium não vai fazer a gente simplesmente ser atendido pelos bons espíritos o tempo todo, não. Os bons espíritos, assim como nós que somos pais e sabemos que nossos filhos precisam crescer e que nós não podemos viver a vida dos nossos filhos, nós não podemos mandar nos nossos filhos para sempre. Um dia eles vão adquirir a maturidade para poder sair de casa, fazer faculdade, trabalhar, casar, ter filhos ou não, ter a vida que quiserem. Então eles vão ter que ficar independentes. Os espíritos superiores esperam mesmo de nós. Na live passada nós falamos sobre guias espirituais. Ora, ter um guia espiritual é um pensamento de Buda. Buda dizia assim: se eu for uma muleta para você, você será um aleijado. Ou seja, os espíritos nos inspiram, nos ajudam, mas não esperam que nós fiquemos ali, sem nos mexermos e só nos movemos se os espíritos mandarem, se os espíritos disserem. Isso é um atraso para nós. Os espíritos vão assim: não, a gente não está ajudando em nada, a gente está atrapalhando. Então eles nos dão um empurrinho, um empurrãozinho. O Carl Rogers, o famoso psicólogo, dizia que é preciso um pouco de pressão, mas não pressão demais. Ou seja, um empurrãozinho faz a coisa se movimentar. Mas se a gente empurrar demais, a coisa se acostuma e não se mexe, porque ela sabe que tem alguém que empurra. Então, nem pressão demais, nem pressão de menos. O mundo vai nos pressionar. Os nossos guias espirituais vão nos dar aquele empurrãozinho para a gente conseguir se mexer, para a gente conseguir se modificar. Então, os médiuns estão aqui por finalidades diversas, Nós, cada um, nossas posições no mundo. Chico Xavier teve a sua missão, que atingiu milhares de seres humanos, e eu, você, que somos pessoas anônimas, não seremos Chico Xavier e nem precisamos disso. Nós seremos nossos anônimos, ajudando as pessoas, sem precisar dizer que somos médiuns, e ajudando as pessoas, podemos dizer coisas que as pessoas precisam ouvir ou que elas poderiam ouvir para o seu próprio crescimento. Isso é a mediunidade. E a gente utiliza isso no trabalho. Então, mediunidade não é apenas para o centro espírita. Alguns tipos de mediunidade, sim, como a mediunidade, que as pessoas falam mediunidade de incorporação. Mas uma mediunidade outra, que as pessoas de ver, ouvir, sentir os espíritos, sentir o que as pessoas sentem, é para ser usado no dia a dia.
E, finalmente, quando a gente lembra do filme Sexto Sentido, se eu estou sentindo um mal-estar enorme, não sei de quem é, se sou eu, ou se alguém está pensando em mim, ou se alguém no ambiente que eu me encontro, assim como aconteceu no filme Sexto Sentido, quando a criança ajudou o espírito ali que estava em sofrimento, ela encontrou paz também, encontrou equilíbrio também. Então, se eu estou num ambiente que está tudo tumultuado, que eu estou me sentindo mal, eu tenho que procurar quem é a pessoa que está causando isso, com seus pensamentos, com sua raiva, com seu sentimento, me aproximar dessa pessoa, contar uma piada, levar essa pessoa a rir, fazer essa pessoa mudar o pensamento dela, mudar a coisa. Talvez essa pessoa desague em você seus sentimentos, fale como ela está magoada, como está sofrendo. De repente você não tem que dar conselho nenhum, só escutar essa pessoa já faz com que ela se livre desse sentimento ruim. E se ela pedir sua opinião, você pode dizer, né, como qualquer outra pessoa. Mas não deve dizer que os espíritos mandaram dizer. Agora, quando a pessoa começa a ter conhecimento e começa a perceber que você é médium, e ela perguntar, cabe ao seu bom senso dizer alguma coisa ou não. Sempre respeitando eticamente a liberdade do outro, o livre-arbítrio e também a privacidade do outro. Eu não posso dizer, tua avó está aqui do meu lado na frente de todo mundo. Isso aí tira a privacidade das pessoas, né? Então isso é ruim, isso é ruim. Já pensou? Chega um espírito aqui do meu lado. Eu me lembro que tinha uma senhora, quando chegava no centro espírita, sabe? Isso é até vergonhoso falar. Mas essa senhora era uma médium meio fofoqueira, sabe? E aí ela chegava e dizia, Júnior, você hoje veio com as companhias muito ruins aí, viu? E ela dizia isso assim, sabe? Ela dizia baixinho para mim, mas eu ficava tão triste com aquilo, sabe? Porque eu achava que estava abafando, eu vinha para a reunião mediúnica, achando que estava vindo com bons espíritos me acompanhando. E ela só dizia que eu vinha com espíritos ruins do meu lado. Eu digo, pô, não tem um espírito bom para me acompanhar. Só vem com um espírito ruim, né? Isso ficava muito ruim, eu ficava muito triste com isso. Eu queria que viesse bons espíritos. Mas ela só via espírito ruim. Ela só via porque eu só estava acompanhado de espírito ruim, ou porque ela só via espírito ruim o tempo todo, né? E aí, embora fosse uma boa pessoa, ela era indiscreta. Era uma pessoa que não devia chegar falando dessa maneira para as pessoas. E ela foi advertida várias vezes pelo diretor do trabalho mediúnico que ela não devia ficar dizendo isso às pessoas. A Juliana fala assim, eu passo muito mal com mal-estar aqui onde estou morando e não sinto onde eu morava. Não consigo nem me alimentar direito, né? Bom, pode ser. Agora você vai mudar, né, de ambiente por conta disso. Você pode mudar o ambiente sem precisar sair dele. São seus pensamentos. São os espíritos que te acompanham, Juliana. Se você pensa bem, haverá espíritos que pensam bem. Se você pensa mal, haverá espíritos que pensam mal. Igual na escola, quando a gente fica naquele grupinho que é bom, a gente cresce, a gente é bom aluno e a gente aprende mais. Quando a gente vai para aquele grupinho da gandaia que não quer estudar, que só quer atrapalhar, a gente vai aprender o quê? Vai aprender a atrapalhar. Então, se os espíritos estão ali, não dá para mudar de sala sempre na escola. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Neste caso, mudar os pensamentos, fazer leitura do Evangelho em casa ou de outro livro espiritualista que faça a gente melhorar os pensamentos e afastar aquelas pessoas que estão com pensamentos negativos dali. Tínhamos uma amiga que toda vez, a gente falou outro dia desse aqui mais de uma vez, toda vez que a gente estava cozinhando um bolo, ela falava, que bolo cheiroso, o bolo murchava. E aí, fazer o quê? O que a gente podia fazer era tentar adivinhar que dia que ela não ia lá em casa para fazer o bolo. Ela tinha uma energia, embora ela não fosse uma pessoa má, mas ela tinha uma energia pesada, que toda vez que a gente fazia um bolo, que ela dizia assim, que bolo cheiroso, o bolo solava na hora. Era batata, as pessoas já riam, já sabiam disso, não era só eu que percebia. Na verdade, eu nem sabia disso, foi o que falaram para mim, né? Falaram, Júnior, quando fulana chega aqui, os bolos da gente tudo iam murcha. E é verdade. O que eu podia fazer? Não fazer bolo no dia que ela fosse. E aí, quando eu conversava com ela, vi que ela era um pouquinho, sabe assim, tinha umas complicações, mas não era um espírito mau, não era uma pessoa má. Né? Tinha lá suas invejas, coisas que nós temos no dia a dia, nossas vaidades. Mas o que a gente pode fazer é ajudar ela a crescer. E ajudando essa pessoa a crescer, eu cresço junto. Olha que interessante. Então, crescer é mudar. E a gente muda todo o tempo. Mas a gente está mudando na direção que a gente quer. Os espíritos nos ajudam a encontrar esse caminho. Mas eles não percorrem o caminho por nós. Cabe a cada um de nós percorrer. Tema vasto. Falamos bastante tempo. Vocês podem, depois que não assistiu do início, assistir a parte inicial. Se quiser fazer perguntas, a maioria dessas lives são perguntas que as pessoas fazem no direct para mim, né? Conversam, perguntam, dão opinião e a gente vai falando. Então, terças e quintas
8 horas da noite a gente está aqui. Queria agradecer muito a atenção de vocês, a presença de vocês nesse ambiente virtual. Estamos por aqui. Se alguém quiser conversar depois, pode procurar e a gente conversar no privado e a gente tirar algumas dúvidas e sugerir temas para outras oportunidades. Então, terça-feira da próxima semana, a gente vai estar aqui conversando um pouco mais sobre o Espiritismo. Se alguém quiser dar alguma sugestão, fique à vontade. Muito obrigado pela presença de vocês. Desejo a vocês aí um resto de semana agradável, de bons pensamentos e de crescimento espiritual. Muita paz e até a próxima oportunidade.